Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando o orçamento da União para 2013. Nossa convidada é Maria Lúcia Fattorelli, que é coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida. Participa do programa o jornalista Davi Emerick. Maria Lúcia, muita gente não conhece a Auditoria Cidadã. Era bom que você desse uma palhinha. O que faz? Onde é que vocês já fizeram? Já foram ao Equador? Isso. Tem aí perspectiva de traduzir documentos para a Europa também? Isso. Como é? O que vocês fazem? Pois bem, a Auditoria Cidadã nasceu em 2000, logo após aquele grande plebiscito da dívida que envolveu todos os estados, mais de 3 mil municípios no Brasil, colheu mais de 6 milhões de votos. Uma das questões naquele plebiscito era justamente se o cidadão concordava em continuar pagando a dívida pública sem realizar a auditoria prevista na Constituição Federal. Justamente em respeito ao voto desses 6 milhões, nasceu a Auditoria Cidadã, porque já que a auditoria oficial não acontece, a Auditoria Cidadã da Dívida vem acontecendo a partir do esforço de cidadãos, voluntários e ajuda de entidades da sociedade civil que colaboram conosco, a OAB, a CNBB, vários sindicatos, associações, servidores e outras entidades também da sociedade, que representam setores da sociedade civil. Porque só para ficar claro, a auditoria oficial, que você chama, é aquela prevista na Constituição que ainda não foi feita. Que ainda não foi feita, exato. Como fez o Equador, né? Em 2007, o presidente do Equador baixou um decreto, instituiu uma comissão oficial para fazer a auditoria da dívida. Nesse decreto, ele nomeou cidadãos equatorianos e estrangeiros. Eu tive a honra de ser uma das pessoas estrangeiras nomeadas aí. Doei minhas férias de 2007, de 2008 para o Equador para fazer esse trabalho. Depois eu consegui uma liberação do Ministério da Fazenda sem nenhuma vantagem para ficar lá mais 4 meses e meio fazendo esse trabalho. E depois de 1 ano e 4 meses, que foi o tempo que durou, a comissão de auditoria, nós apresentamos o relatório ao presidente. Ele submeteu esse relatório a crivo jurídico nacional e internacional. E após a aprovação jurídica, ele fez uma oferta pública, um ato soberano, diante das ilegalidades, ilegitimidades muito parecidas com as que nós já encontramos aqui no caso brasileiro. Ele fez uma oferta. As ilegalidades, não atos soberanos. O senhor tem toda a razão, infelizmente. Ele fez uma oferta de que ele honraria, ele resgataria os títulos pelo valor de 30%. E isso era uma grande coisa, porque só de juros, parte desses títulos remuneravam a 12% ao ano. E seriam títulos resgatáveis daí a 5 ou 22 anos, isso contando de 2008. Então, qual foi a grande surpresa? 95% dos detentores dos títulos equatorianos apresentaram Maria os Lúcia, títulos. você está dando informação assim, importante para quem está nos assistindo. Já se falou que, infelizmente, no Brasil se forma muito economista e poucos auditores, ao contrário dos Estados Unidos. Eu ia falar, infelizmente, é uma palavra leve. Não é? E você está dizendo que um país soberanamente adotou uma decisão fundamentada em estudos de auditores e não de economistas e o setor financeiro aceitou essa decisão. Por que não se faz isso no Brasil? É por falta de auditor? Eu acredito que não, porque nós temos muitos auditores e economistas muito competentes também, contadores, não é? Então, profissionais competentes, eu acho que é o que não falta no nosso país. Eu acho que falta, infelizmente, a vontade política. E infelizmente mesmo, porque o setor financeiro, o poder econômico, acaba dominando tudo, financia as campanhas, obtém depois com isso as benesses tributárias, porque tem todo o corpo político à disposição para votar proposta que lhes interessa e que continua lhes favorecendo, pressiona, porque é claro que eles financiam uma campanha, depois eles vão cobrar a conta, é evidente, né? Eles vivem de lucro. Agora, quando você fala falta vontade política,
O estranho é reconhecer, falta vontade política de cumprir a Constituição. Não é absurdo? É absurdo isso, né? Chega ao ponto da OAB, em 2004, apresentar uma ação por descumprimento de preceito fundamental que está no Supremo há 8 anos, para que o Supremo obrigue o Congresso a convocar a comissão mista, que é uma comissão mista com membros do Senado e da Câmara para realizar a auditoria da dívida, né? Desde 88, esse dispositivo vem sendo reiteradamente descumprido. Já houve, nesse meio tempo, a transformação da dívida externa em dívida interna, mas com os mesmos mecanismos, inclusive com os mesmos dealers, né? Lá na boca do caixa comprando os títulos. É por isso que o Brasil hoje, 6ª potência mundial, foi classificado pela ONU como 84º país no ranking do respeito aos direitos humanos. Um alerta e uma denúncia, né? Para que os brasileiros tenham consciência desse problema. Vamos voltar aos números. Vamos. Então, só para fechar, a nossa auditoria cidadã é uma luta aberta à participação de todos os cidadãos. É nisso que a gente acredita, na democratização do conhecimento, para que os cidadãos organizem uma força, um contraponto e que consigamos modificar essa realidade. Vocês estão sendo convocados agora pelos movimentos sociais de uma Europa em crise para falar da dívida lá. Semana que vem estamos indo apresentar um manual de auditoria cidadã para os trabalhadores. Grécia? Não, nós vamos primeiro na Suíça, depois na Espanha e França. É importante ver aí o site da auditoria, www.auditoriacidadã-da-dívida. auditoriacidadã.org.br. Está aí na sua telinha. Salário. A partir da lei de 12.382, de 25 de fevereiro de 2011, o reajuste salário mínimo corresponde ao INPC acumulado acrescido do crescimento real do PIB de 2 anos anteriores. Como em 2011 o crescimento real do PIB foi de 2,7% e o INPC previsto para 2012 é de 5%, estima-se que o reajuste do salário mínimo indicado para 2013 é de 7,9%. Como a senhora avalia essa política de reajuste do salário mínimo? Olha, como o senhor falou, o reajuste real do salário mínimo não vai chegar a 3%, né? O reajuste real. É muito importante esse crescimento porque o salário mínimo, quando ele foi instituído, ele obedecia ao que está na Constituição Federal, que é a exigência de uma sobrevivência mínima de uma família, daqueles gastos mínimos necessários à sobrevivência de uma família. O DIEESE faz essa conta e hoje esse valor estaria em torno de R$ 2.700. Se continuar essa política, nós vamos demorar mais de 20 anos para cumprir a Constituição Federal no que diz respeito ao poder de compra do salário mínimo. Então, é importante que haja uma recuperação e essa recuperação ainda está muito aquém do que deveria ser. Agora, esse fato de estar aquém, que é importante analisar os motivos apresentados, né? Porque o eterno argumento oficial contra um aumento maior do salário mínimo é que a Previdência Social não teria recursos suficientes para pagar as aposentadorias. Porém, tal argumento parece chocar-se com os dados da arrecadação federal. A Previdência é um dos tripés da Seguridade Social, juntamente com a Saúde e a Assistência Social, e tem sido altamente superavitária. Em 2011, o superávit da Seguridade Social superou 77 bilhões, em 2010 chegou a 56 bilhões, em 2009 foi de 32 bilhões de superávit, conforme dados da Anfip. Exato. Tais resultados não permitiriam uma melhora no sistema de seguridade social, além de um reajuste maior do salário mínimo? Claro, é o que nós deveríamos estar debatendo. Esse superávit da Seguridade Social, de ano passado, de 70 bilhões, quer dizer, sobraram nesse tripé, Previdência, Assistência e Saúde, sobraram 70 bilhões. 77. 77 bilhões, obrigada. E por que nós não sentamos para discutir? A melhoria dos programas de assistência social era para não ter nenhum brasileiro à míngua nas ruas e até aqui
nas marquises do DF, tem irmãos brasileiros à míngua, né? Era para não ter nenhum brasileiro sem acesso à saúde e era para o salário mínimo estar em outro patamar, para os nossos aposentados principalmente, né? Que há poucos dias estavam aqui no Palácio do Planalto, na frente do Palácio do Planalto, reivindicando reajustes, né? Porque trabalharam uma vida inteira e agora estão aí com esse salário mínimo de R$ 620. Nós deveríamos estar discutindo a repartição desses 77 bilhões de sobra. E por que não fizemos isso ano passado? Porque esses recursos foram desvinculados e cumpriram a meta do superávit primário e foram destinados a pagar juros da dívida. Mais uma vez, a gente vê o sistema da dívida. A dívida, ao invés de estar aportando recursos ao país, ela se transformou num mecanismo que sangra, que escorre com os recursos constantemente do país, não é? Não existe déficit da Previdência, Beto. Esse cálculo do déficit, ele é um cálculo totalmente equivocado, sem base técnica. Como é que é calculado esse déficit? Eles pegam somente as receitas advindas da folha de salários, a contribuição dos trabalhadores para a Previdência. E comparam essa receita com todo o gasto com aposentadoria e etc. Esse gasto, essa comparação não tem base legal. O que diz a Constituição Federal? A Seguridade Social, que corresponde à saúde, previdência e assistência, vai ser financiada por toda a sociedade e não só pelos trabalhadores. Quando se fala que ela vai ser financiada por toda a sociedade, a Constituição é muito clara, ela diz, vai ser financiada pelas empresas por meio de uma contribuição calculada sobre o lucro. Então, existe a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que faz parte do orçamento da Seguridade Social. E a COFINS, que é paga por todos nós, como nós já comentamos, que é a contribuição para financiamento da Seguridade Social. Então, esse orçamento integral da Seguridade, ele não é feito pelo governo, ele não é transparentado pelo governo. A ANFIP, a Associação dos Fiscais da Receita Federal do Brasil, ela sim, ela segrega todas essas receitas e todas as despesas da Seguridade Social e chega a esse volume impressionante de superávit, não é? Que, infelizmente, em vez de ser aplicado nessas áreas, resgate da dignidade do trabalhador, do aposentado, dos serviços de saúde e assistência... Está imobilizado no superávit primário. Está imobilizado e esterilizado no superávit primário. Maria Lúcia, há muito tempo a gente não via uma greve de servidores públicos tão ampla como ocorreu recentemente, o que dá sinais de um setor que está reagindo de forma bastante forte. As negociações com os servidores levam a um acordo aí com cerca de 93% das categorias, com reajustes salariais, na maioria dos casos, de 15,8% num prazo de 3 anos, não é? Dando uma média de 5% ao mês. Ao ano. Que deverão produzir um impacto aí de 8,9 bilhões de reais no orçamento de 2013. Dados os números apresentados até o momento, trata-se de impacto absorvido com relativa facilidade, isso aí? Esse valor? Com total facilidade, porque esse valor sequer recupera a perda inflacionária dos servidores, não é? De fato, a greve abrangeu mais de 40 categorias, não é? Que saíram da greve totalmente insatisfeitas, porque essa proposta sequer cobre as perdas. Se nós verificarmos o que tem acontecido com os servidores públicos, nós fizemos um levantamento. Em 1995, quando foi implantado o Plano Real, a participação dos servidores na receita corrente líquida federal era de 56%. Em 2011, essa participação caiu para 33%.
Então, o que nós temos visto do Plano Real para agora é uma queda na participação dos servidores em relação à receita corrente líquida. Se olharmos também em relação ao PIB, a queda não é tão impressionante, mas há também uma queda na participação dos trabalhadores. E quem ocupou esse lugar? De novo, os gastos com a dívida pública, porque o Plano Real, em 95, ele veio logo em seguida a negociação da dívida externa, do Plano Brady, que foi um desastre, né? Foi um plano que fez aumentar a dívida externa e fez transformar a dívida externa em interna. Porque esse plano transformou uma dívida contratual sobre a qual recaíam indícios de ilegalidades e indícios, inclusive, de que essa dívida já se encontrava prescrita. O que é uma dívida prescrita? É uma dívida morta. Essa dívida foi transformada em títulos. Esses títulos serviram para comprar nossas empresas no processo de privatizações, dando margem à transformação de dívida externa em dívida interna. Então, isso aí exigiu um volume enorme de pagamentos que todo o país arcou com essa conta. E os servidores públicos ainda mais, né? Os dados comprovam isso. O programa Agenda Econômica está chegando ao seu final por hoje. Nós queríamos agradecer a sua audiência e avisar que, caso você queira baixar esse ou outros programas da Agenda Econômica ou da TV Senado, ou entrar em contato com a nossa produção para sugestões e críticas, que são muito bem-vindas, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Muito obrigado, doutora Maria Lúcia Fattorelli, pelas explicações que nos deu. Muito obrigado também à participação do jornalista Davi Emerick. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.